De modo geral, os anti-heróis são aqueles personagens que não se encaixam com certos estereótipos dos heróis, mas também não chegam a ser vilões. Isto é, eles flertam com o bem e com o mal ao mesmo tempo, geralmente seguindo suas próprias convicções, sem se preocupar com as consequências. Logicamente, isso quer dizer que esses personagens são imprevisíveis e que muitas vezes eles podem tomar decisões moralmente questionáveis. Porém, é justamente por isso que muitos dos anti-heróis são venerados por grandes legiões de fãs e alguns são até mais populares do que certos heróis. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar uma seleção com 15 anti-heróis que se destacam nas histórias em quadrinhos. Como irá perceber, temos muitos personagens desse tipo em posições de destaque e alguns deles conseguem roubar a cena em histórias que geralmente são comandadas por heróis famosos. Vamos conferir? Dando início a esta seleção focada em anti-heróis, temos o icônico Venom. Esse personagem estreou oficialmente nas HQs do Homem-Aranha em 1988 e logo se tornou muito popular. Detalhe, o simbionte alienígena que se funde com Ed Brock para gerar o Venom, estreou alguns anos antes, nas HQs de 1984, como a roupa alienígena do Miranha. De qualquer maneira, o fato é que o Venom, na forma como o conhecemos hoje, é um ícone, que está sempre aparecendo nas listas com os melhores personagens dos quadrinhos. Não à toa, temos até uma série de filmes de muito sucesso que é protagonizada por ele. Após uma primeira aparição na HQ Omega Man, em 1983, o personagem Lobo acabou sendo deixado de lado por alguns anos. Contudo, na década de 1990, ele foi resgatado do limbo e ganhou uma nova roupagem, que deveria funcionar como uma versão satírica do lendário Wolverine. Curiosamente, o próprio criador do personagem já declarou que não sabe como ele acabou fazendo tanto sucesso, visto que a intenção era realmente usá-lo para criticar certas modinhas da época. Ainda assim, esse cara tão controverso brilhou na década de 1990 e apareceu em muitas histórias do universo da DC Comics. Outro anti-herói que tem uma grande legião de fãs é o icônico Motoqueiro Fantasma. Esse personagem estreou em 1972 e logo chamou a atenção dos fãs com sua história sinistra. Vale destacar que o Motoqueiro já teve diversas versões, mas a primeira, ou seja, a fase do personagem Johnny Blaze, é a mais marcante. Por ter obtido seus poderes através de um pacto com um demônio, o personagem não segue os padrões dos heróis e geralmente passa por cima de tudo e de todos, com vistas a alcançar seus objetivos. Certamente esse é um dos personagens que melhor resumem a ideia de anti-herói. E por falar em personagens que simbolizam os anti-heróis de forma perfeita, temos aqui o Justiceiro. Esse ícone dos quadrinhos estreou em 1974 em uma HQ do Homem-Aranha e não demorou muito para se destacar. Afinal, ele faz uso de qualquer artifício para punir os criminosos. Motivado por sua história de vida trágica, o Justiceiro acabou criando um novo senso de justiça e o segue à risca, o que quer dizer que seus adversários sempre acabam sofrendo algum tipo de violência. E o mais legal é que o personagem não tem poderes especiais, ele simplesmente é muito bem treinado nas artes de matar. Na última lista liberada pelo Geek Ninja, a Mulher Gato apareceu em meio aos muitos inimigos do Batman, mas ela não é uma simples vilã. Pelo contrário, todo o apelo dessa gata está ligado ao fato de a gente nunca saber o que se pode esperar dela, visto que ela sempre vai fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. A personagem vem marcando presença nas HQs do Homem-Morcego desde 1940 e já passou por diversas fases, chegando a ganhar inúmeras adaptações para o cinema. Sem dúvidas, essa bela felina é uma grande figura dos quadrinhos e sua capacidade de ficar sempre numa zona cinza a torna ainda mais atraente. Como seu nome sugere, o Hellboy veio diretamente do inferno. Pois é, esse personagem é filho de um demônio com uma feiticeira e acabou sendo encontrado por um estudioso em meio à Segunda Guerra Mundial. Daí ele começou a ser treinado para combater as forças das trevas. Sim, essa descrição o faz parecer um legítimo herói, mas a verdade é que esse personagem não segue muitas regras e acaba tomando decisões que não se encaixam com aquilo que a gente poderia esperar dos mocinhos. Portanto, acho que a presença do vermelho nesta seleção está mais do que justificada.
Como histórias de vampiros sempre chamam muita atenção, algumas mentes criativas resolveram dar vida ao personagem Blade e o colocaram em meio aos muitos ícones da Marvel. Esse meio vampiro estreou nas HQs em 1973 e ficou popular de forma rápida. Sua história de vida tem algumas tragédias e o fato de ele sofrer com a sede de sangue dos vampiros em dados momentos o faz tomar decisões moralmente questionáveis. Assim, o personagem acaba não se encaixando muito com o arquétipo dos heróis, e é isso que o deixa tão interessante. Mais amado do que muitos heróis, Deadpool é um dos personagens mais populares e controversos das HQs. Ele estreou em 1991 como um adversário dos Novos Mutantes, mas foi apenas alguns anos depois que seu desenvolvimento foi concluído, resultando naquilo que conhecemos e amamos hoje em dia. Apesar de ser um verdadeiro palhaço, Deadpool é um combatente extremamente poderoso que passou por grandes tragédias e acabou adotando uma postura meio indiferente a tudo. Ainda assim, seu humor ácido e suas decisões politicamente incorretas fizeram dele um dos maiores anti-heróis de todos os tempos. Fazendo uso dos poderes do Deus da Lua egípcio, o Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez em 1975 e levou algum tempo para assumir uma posição de destaque. Recentemente, o personagem ganhou uma série especial, mas a produção dividiu opiniões. Contudo, não podemos negar que esse personagem tem muitos pontos atrativos. Suas habilidades são muito interessantes e ele costuma quebrar as regras para alcançar seus objetivos. E como ele nasceu como um vilão, muitas das suas aparições nas HQs o colocam do lado do mal. De certo modo, poderíamos dizer que a Elektra é, para o Demolidor, aquilo que a Mulher-Gato é para o Batman. Pois é, essa personagem apareceu nas HQs do herói em 1981 e acabou se tornando o maior interesse amoroso dele. Porém, ela é uma mercenária impiedosa e isso acaba dividindo o casal. Obviamente, em muitas ocasiões, a personagem toma decisões moralmente questionáveis, mas ela não deixa de agir com nobreza em certas situações. E só para constar, quando as HQs protagonizadas por ela ficaram disponíveis, pudemos conferir uma bela busca por redenção. Apesar de ter vivido suas melhores fases no passado, Etrigan é um personagem que merece atenção. Sua estreia nas HQs aconteceu em 1972 e ele logo se tornou um destaque, já que o personagem é um demônio que muitas vezes acaba deixando o seu lado violento tomar conta das coisas. Mesmo assim, esse anti-herói tem um vínculo com o ser humano Jason Blood e isso o faz atuar como aliado das forças do bem, apesar de ele sempre seguir o seu próprio modus operandi. Sem dúvidas, essa é uma figura que merecia ser muito mais conhecida do que realmente é. Mantendo o foco em personagens que têm uma relação íntima com o inferno, temos aqui o icônico Spawn. O chamado Soldado do Inferno estreou nas HQs em 1992 e sua história madura e sombria logo prendeu a atenção dos fãs. Na verdade, não seria exagero algum dizer que esse é um dos maiores anti-heróis em atividade. De forma resumida, o personagem é um soldado que foi morto em uma missão e acabou indo parar no inferno. Após a morte, ele fez um pacto com um demônio só para poder voltar a ver sua esposa. No fim das contas, ele até conseguiu alcançar seus objetivos, mas o preço que ele teve que pagar foi bem elevado, com direito a um traje simbionte e grandes poderes. V, o protagonista da HQ V de Vingança, é outro personagem que representa os anti-heróis com propriedade. Ele é um anarquista, um vigilante, um guerreiro da liberdade e a principal força de resistência em uma versão distópica do Reino Unido. E é óbvio que suas decisões são moralmente questionáveis. Vale ressaltar que esse personagem estreou em uma HQ de 1982, que tinha como objetivo apresentar histórias de grandes criadores da época. Depois, em 1988, V finalmente começou a brilhar ao longo de uma história brilhante, que foi assinada pelo lendário Alan Moore. Por fazer parte dos X-Men, o lendário Wolverine acabou sendo vinculado ao lado do bem. Contudo, basta observar suas ações para notar que ele costuma fazer as coisas do próprio jeito, e isso o faz se afastar do estereótipo dos heróis. E para quem não se lembra, o personagem estreou nos quadrinhos em 1974 como um inimigo do Hulk.
Esse personagem é o típico badass, ou seja, o cara destrói tudo o que fica em seu caminho e geralmente promove alguns banhos de sangue com o apoio das suas garras de adamantium. Em outras palavras, o tal do Logan pode até fazer parte do time dos mutantes bonzinhos, mas ele é uma espécie de ovelha negra da família. Colocando um ponto final nesta seleção, temos o inigualável Rorschach, que estreou no mundo das HQs em 1986 e conseguiu se tornar o maior exemplo daquilo que os anti-heróis são. O vigilante mascarado não possui superpoderes, mas sua violência sempre acaba se destacando. Para Rorschach, a única regra é não ferir suas próprias convicções. Enquanto ele continuar seguindo o caminho que ele mesmo traçou, não há problema. E como descer a porrada nos adversários não vai contra seus princípios, ele faz isso com muito prazer. Como pôde perceber, há diversos personagens no mundo dos quadrinhos que não se encaixam no grupo dos heróis e tampouco no grupo dos vilões. Assim, eles acabam ficando em zonas cinza, e isso os torna complexos a ponto de despertar o interesse dos fãs. Geralmente, esses personagens passam por cima do politicamente correto e podem até ser classificados como vilões, se observarmos suas ações sob certos pontos de vista. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder fazer uso das nossas indicações para conhecer atrações dignas de nota. Até mais!